Graça e paz, minhas amadas irmãs. Vamos nesse momento estudar a palavra de Deus. Esse é o nosso estudo dessa semana, que tem como título As Filhas da Herança, Mulheres de Atitude. O nosso estudo bíblico dessa semana, ele fala a respeito de 5 mulheres, 5 jovens, que eram filhas de um homem chamado Zelofoade. Nome bem diferente, né? O nome delas era Macla, Noa, Milca e Tirza. O texto bíblico que conta a história dessas moças, dessas 5 moças, 5 mulheres, está no livro de Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 11. Então, lá nesse texto, conta a história dessas mulheres, que elas foram até Moisés, até o sacerdote Eleazar e até os príncipes do povo de Israel. Nessa época, o povo de Israel ainda estava morando lá no deserto, Moisés ainda estava vivo. E elas foram falar com os líderes lá do povo de Israel, porque o pai delas havia morrido e não tinha nenhum filho homem. Ele só havia tido filhas. Então, naquela época, quando o homem morresse e não tivesse filho homem, as filhas não teriam direito a receber a herança que era do pai. E elas foram falar com Moisés e com os demais líderes, pedindo para que a terra que seria do pai delas fosse dada para elas. Porque se fosse dada para outra pessoa, elas iriam ficar sem herança, elas não teriam a terra para receber, elas não iriam poder trabalhar, e assim elas iam ficar passando fome, passando necessidade, porque elas não tinham onde ganhar o seu pão, ganhar o seu sustento. E aí elas iriam ficar numa situação bem difícil, bem delicada. Então elas se levantaram corajosamente, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os demais príncipes. E Moisés orou a Deus e perguntou para Deus se realmente elas teriam direito a receber a herança que era do pai delas. Moisés orou perguntando a Deus se era justo que elas recebessem aquela herança. E Deus respondeu a Moisés que era justo aquilo que elas estavam pedindo, que elas deveriam sim receber a herança que era do pai delas. E Deus disse para Moisés que quando um homem morresse sem deixar filhos homens, a herança que fosse dada para os filhos homens poderia ser dada para as filhas mulher ou para a filha mulher. Então, até aquele momento, a mulher não tinha direito a receber a herança que fosse do seu pai, como nós temos hoje. Hoje, quando uma pessoa morre e ele deixa uma herança, deixa uma casa, um carro, uma terra, aquele bem é dividido entre todos os irmãos, né? Seja homem, seja mulher, é dividido também entre o cônjuge, e todos vão ter direito a receber essa herança. Mas naquela época não era assim. A gente sabe que as leis que foram dadas por Deus a Moisés, elas eram um pouco diferentes das leis que nós temos hoje. Muitas coisas eram semelhantes, mas muitas coisas eram diferentes. Então aqui Deus disse para Moisés que elas teriam direito de receber a sua herança e que a partir daquele momento as filhas mulheres teriam direito a receber a herança do seu pai que falecesse, caso não houvesse nenhum irmão, nenhuma pessoa do sexo masculino para receber essa herança e assim poder cuidar da sua irmã. E outra coisa também que Deus disse é que elas teriam que casar com homens que fossem da mesma tribo que elas, da mesma tribo do pai delas. O Zelofoade, ele fazia parte da tribo de Manassés, que era um dos filhos de José.
Então, quando elas fossem se casar, elas teriam que se casar com homens que fossem da tribo de Manassés, igual a elas, para que a terra não fosse dividida entre outras tribos. Porque assim, cada tribo recebeu um pedaço de terra. E naquela terra a tribo iria cuidar, iria plantar, iria colher, iria fazer aquilo que achava importante. E se elas casassem com homens de outra tribo, os maridos delas iriam ter direito a receber a herança que era delas. Então, para evitar um problema maior, Deus disse que elas deveriam casar com um homem que fosse da mesma tribo que elas, para que não houvesse essa divisão da terra, da herança que elas haviam recebido. Então, essas mulheres, elas tiveram uma atitude muito corajosa de falar lá com os líderes de Israel, de fazer o seu pedido. E a partir dessa atitude delas, houve uma mudança na divisão da herança, né? Houve uma mudança na forma como a herança era feita. E assim, a partir dela, as mulheres puderam receber a herança do seu pai, que já havia falecido.